Olá pessoal, então vamos trabalhar, né, com lógica fuzzy, continuar o nosso trabalho de lógica fuzzy, e nesse momento a gente vai utilizar a ferramenta MATLAB. Então, uma ferramenta matemática utilizada e muito utilizada para a gente fazer cálculos complexos, né, de diversas linhas da matemática, digamos assim, né, e a engenharia usa bastante essa ferramenta também. Então a gente vai fazer a modelagem daquele problema que está nessa lista aqui, ó. Essa lista sobre lógica fuzzy, né? Que a gente vem trabalhando durante o semestre, a gente vai trabalhar com essa situação, que é aquela situação da máquina de lavar, né? Então a gente tem duas entradas, né? Uma saída e algumas regras e algo que a gente quer saber aí, né? Então, como entrada a gente tem o nível de sujeira, que pode ser baixo ou alto, né? Da roupa que está dentro da máquina. A gente tem o peso, né, que pode ser tá entre esses três grupos, baixo, médio ou alto. E a gente tem também a quantidade de sabão, né, que o sistema vai calcular e vai determinar que grupo que ele está para que seja inserido da maneira mais precisa possível, conforme essas regras aqui que a gente tem. A gente criou três regras aqui para simular essa situação. Então, eu vou pegar esse problema aqui, vou colocar aqui do ladinho, né, para a gente ver. E a gente vai colocar juntos aqui no MATLAB. Então aqui nessa janela de comando, né, a gente escreve fuzzy e dá um enter. Com isso o sistema vai abrir uma janela para a gente, que é essa janela aqui, ó. Então essa janela é específica da lógica fuzzy. Essa maneira é a maneira mais fácil de chegar a esse módulo que a gente quer trabalhar, né? Tem outras maneiras ali na ferramenta, mas que aqui não vem ao caso. Então uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né, é avaliar essa tela inicial. Então aqui a gente tem algumas informações importantes, né? Por exemplo, o cálculo é por meio de centroide, né? Nesse caso ele vem por default assim, poderia ser outro tipo, mas a gente vai continuar com centroide aqui. E a gente pode dar um nome, né? Um nome para esse primeiro input. Tá vendo que aqui está input 1, aqui input 1. Eu vou colocar sujeira, que é a quantidade de sujeira que está entrando. Quantidade de sujeira da roupa ali, né? Baixo ou alto. Então percebam que aqui já foi alterado, né? Então sujeira já mudou para cá. Mas assim, a gente quer trabalhar com mais entradas, a gente poderia ter mais de uma saída, mas nesse caso, nesse problema que a gente está trabalhando, a gente tem duas entradas e uma saída, né? Então eu venho aqui no Edit, então a gente vai vai adicionar, né, inputs ou outputs. Nesse caso a gente precisa adicionar mais um input. Então perceba que já apareceu um segundo gráfico aqui, né? Uma segunda entrada que a gente pode colocar a informação. Nesse daqui a gente vai colocar como peso. Então posso vir aqui também e escrever peso. Então tá lá peso, sujeira, a gente tem os dois. Então quando a gente muda o nome da variável de entrada aqui, ele vai ser alterado. Vamos entrar nesse e a saída, né? Vamos já escrever a saída aqui. A saída é a quantidade de sabão. Quantidade de sabão. Então tenho sujeira, tenho peso e isso vai gerar uma quantidade de sabão. Vamos lá. Dois cliques na sujeira aqui. Aí ele abre essa nova janela. Vou deixar aqui do ladinho para a gente ver as duas, tá? Então ele vem com três funções ali, né? MF1, MF2, MF3. A gente só quer duas, então eu já vou clicar em cima de uma delas, qualquer uma delas, e vou deletar. Então a gente vai deixar duas porque a sujeira pode ser baixa ou alta. Então aqui no eixo Y a gente tem a quantidade de pertinência, né, que vai de 0 a 1. E no X o nosso está de 0 a 1. Mas se a gente voltar no problema lá, essa escala aqui tem que ser de 0 a 10. Então a gente vem aqui, ó, e só coloca mais um zerinho aqui. Percebam que já mudou aqui a escala, né? Foi de 0 a 10. O MF1 ele é baixo e o MF2 ele é o alto. Então a quantidade de sujeira está baixa, a quantidade de sujeira está alta. No nosso exemplo lá, na modelagem que a gente criou, ambos são trapezoidais. Percebam que aqui eles estão triangulares, né? Então tem funções triangulares. A gente tem que vir aqui e escolher dentre essas opções qual que é o nosso. Poderia ser a curva S, poderia ser a curva Z,
Mas nesse caso o nosso é o trapezoidal. Então ele já está aqui, né? Perceba que tem vários valores aqui, né? E eles estão entre um e outro, né? São valores decimais nesse caso, que ele jogou automaticamente aqui. Entre um e outro tem alguns espaços aqui, ó. Então a gente tem que ir lá no nosso modelo e verificar. O trapézio, aquela variável A, quanto vale? No nosso caso é 0. AB, 0 também. AC é o 4. E AD é o 8. Vamos colocar um 8 aqui. Vamos dar um Enter. Ó, a função do baixo já está desenhada conforme a gente projetou ali no nosso modelo. Agora a gente tem que fazer isso para o alto. Mesma coisa, ó. Tá triangular, a gente vai mudar para trapezoidal. A gente vem aqui e coloca. Nesse caso o A é 4. O B é 8. O C e o D são 10. 10 e 10. E a gente dá um Enter. Então, para a sujeira, ela pode estar no nível baixo, no nível alto, né? Numa escala de 0 a 10, conforme a sujeira que está a roupa, né? E essas são a função que a gente criou, né? Essa é a entrada para a sujeira. Então, a gente tem uma função aqui que representa o baixo e a outra que representa o alto. Então, vamos para o peso agora. Então, para o peso, a gente tem 3 funções. A primeira é baixa. A segunda é média. E a terceira e última é alta. A primeira é uma função trapezoidal. A segunda é triangular. E a terceira também é trapezoidal. Para baixa, a gente tem 0, 0, o C é 4 e o D é 6. Opa, ficou alguma coisa errada aqui. Por que está estranho aqui? Ó? Percebam, eu coloquei vários valores aqui, ficou uma linha só. É por causa da nossa escala, né? A gente não tem mexido na escala aqui ainda. Então vamos mudar. Essa escala também é de 0 a 10. Então a gente muda aqui de 0 a 10. Vai lá de novo, ela vai perder a configuração, né? Ó, ficou 40, ficou 60. Não, a gente quer 4 e a gente quer 6. Agora ela apareceu aqui. Trapezoidal. 4, 6 e 8. Então aqui é um 4. Aqui é um 6. E aqui é um 8. Já está ali. E para alta, ela é 6, 8, 10 e 10. 6, 8, 10 e 10. Perdemos o... Pronto, está aqui o símbolo. Feito. Então a gente já tem o da sujeira já está criado e o do peso também. Que o peso da roupa que a gente for lavar pode ser considerado baixo, pode ser considerado médio ou pode ser considerado alto. Percebam, ó, quando a gente clica ela fica vermelha que vem uma função, né? Quando eu cliquei aqui no médio, ele perdeu um pouquinho os valores, ó, perdeu a precisão. Então a gente tem que vir aqui e mudar, tem que ter cuidado com isso. Porque às vezes a gente clica só para verificar como que tá e ele perde a precisão que estava ali. Então falta só a saída, né? Para a gente desenhar a nossa saída aqui. Eu vou pegar o gráfico aqui. Também são 3. A saída pode ser uma quantidade de sabão baixa, uma quantidade de sabão média e uma quantidade de sabão alta. Baixa, média e alta. A primeira função é trapezoidal.
A segunda e seus conjuntos de regras são triangulares. E a terceira com seus conjuntos de regras também são trapezoidais. Vamos mudar a escala aqui. Nesse exemplo aqui a gente vai até 60 ml, né? Então vou colocar o 60 aqui. Percebam que mudou. Ficou de 0 a 60. Vamos brincar com a baixa aqui primeiro. É 0, 0, 20, 30. Então a gente vai lá e coloca. Vou deletar tudo, pode ser assim também, ó. Vamos ver lá. 0, espaço 0, espaço 20, espaço 30. Ficou? Até facilita. Próximo. 20, 30, 40. Vamos deletar também. Tudinho. Se você deletar tudo, não esquece do símbolo inicial. 20, 30, 40. E do final também, senão dá erro. E a última, 30, 40. A gente pode colocar ali 60 e 60. 30, espaço 40, espaço 60, espaço 60. Pronto, a gente tem as duas entradas e a saída criada, né? Então elas estão aqui e estão funcionando conforme a gente imaginou. Então até aqui tudo bem. Aí eu posso fechar isso daqui e vamos voltar para essa outra aqui. A gente perdeu o que a gente fez até agora. Vamos dar um duplo clique aqui para ver. Ó, não perdemos. Então ele já salvou automaticamente, não um arquivo para a gente, né? Mas já está salvo o que a gente foi feito. Tudo que foi feito, nada se perdeu, né? Apesar de ter fechado aquela janela. O peso está aqui também e a sujeira está aqui também. Então, inserimos as entradas e a saída para esse exemplo básico que a gente criou, né? O que está faltando aqui? Colocar as regras, né? Então nesse cálculo aqui, né, a gente vai inserir as regras, dá duplo clique ali no quadro nessa região branca e ele vai abrir essa outra janela aqui. Então percebam, aqui ele já está trazendo, se sujeira é baixa, alta, e peso é baixo, médio, alta. Então quantidade de sabão é baixo, médio, alta, né? Ou none aqui, né? Então a gente vai criar essas regras. Como nós são 3 só, o primeiro fala se nível de sujeira é baixo, então o nível de sujeira é baixo. E o peso, aí no caso aqui, se o nível de sujeira é baixo ou nível de roupa é baixo, então o nível de roupa é baixo, né? Tem um peso baixo também. Então a quantidade de sabão é baixa. Então essa é exatamente a primeira regra. A gente não precisa mudar nada aqui. Então é baixo, baixo e baixo. Então a gente vem aqui e adiciona a regra. Perceba que ela apareceu ali em cima. Se nível de sujeira é baixo, então o peso é baixo. Se nível de sujeira é baixo e peso é baixo, então a quantidade de sabão é baixa. Então independentemente do que aconteça, se um dos dois é baixo, né? A saída vai ser baixa também. A segunda regra, a gente fala assim, se o nível de sujeira é baixo e o nível de roupa, né, o peso é médio. Então eu tenho baixa sujeira, mas eu tenho uma quantidade de roupa média. Então a quantidade de sabão é média. A gente adiciona a regra aqui. E o último, né, a gente fala ali, se o nível de sujeira é alto, então está muito sujo. Então a quantidade de sabão é alta. Então percebam que essa segunda parte eu não preciso usar, né? Então eu posso colocar o none aqui, né? Insiro o none aqui e adiciono a regra. Aqui vai ser alto, né? A saída vai ser alta também. Percebam que ficou lá, se o nível de sujeira é alto, então a quantidade de sabão é alta. Então é só fazer isso. Percebam que aqui também dá pra gente mudar os conectores se fosse necessário, né? Se tivesse uma regra 4, uma regra 5, a gente mudaria aqui para o OR. Então percebam que aqui está IF e aqui mudou para OR, né? Ou END. Então criamos as regras, então a gente vai fechar aqui também. Então só para confirmar, duplo clique aqui na região branca, nesse quadrado branco, as regras estão aqui. Então fechou, a gente colocou as nossas entradas, as regras para ativação da saída e a saída. Então conforme o cenário, conforme a situação, né, conforme aquela situação real, o sistema vai verificar o que está acontecendo e vai dar uma solução de saída para a gente. A gente pode ver tudo isso por aqui, View,
tem essas duas visões. Vamos ver essa primeira aqui. Ó. Deixa eu puxar para cá. Ele está aqui. Ó. Então, percebam que tanto essa primeira coluna como essa segunda, com figuras pintadas em amarelo, né, refletem as entradas, e aqui a saída. Então, se eu pegar esse eixo vermelho e ficar puxando ele, ó, ele vai alterando, ó, a região que está pintada. E aqui também. Ah, mas por que ele altera? Aquela questão, né? Eu estou com o eixo bem aqui, né? Qual que é o grau de pertinência para esse valor, que é o 2,43? É 100%. Para essa região de baixa, né? Aqui baixa também. Porque aqui são as regras, regra 1, regra 2 e regra 3, aquelas regras que a gente escreveu. Agora se eu puxar mais para cá, ó, para a regra 1 ele vai ter um grau de pertinência numa certa altura, para a regra 2 outra, e para a regra 3 outra. Então percebam que ele pertence muito mais para o grupo, para a função do alto do que do baixo. E aqui é a mesma coisa, do peso também, ó, conforme a gente vai puxando, a gente vai alterando esses valores. E conforme a gente faz isso, ó, conforme as entradas, então se o nível de sujeira ele é 6,74 e o peso é 5,41, qual é a quantidade de sabão? Então o próprio sistema ele vai calcular para a gente, né? Ele vai dar lá 36,2. Então ele vai fazer o cálculo, né? Pela centroide, nesse caso, ele pegou essa região pintada, essa, somou as três aqui e achou esse valor aqui, que é o 36,2. No caso daquele nosso problema lá, a pergunta era qual será o nível de sabão necessário para a situação abaixo. Ele está falando que o nível de sujeira é 5, então eu posso vir aqui, ó, e vou colocar um 5. Vou dar um Enter, só para a gente visualizar, né? Eu coloquei o 5 aqui, significa que a sujeira é 5. E a quantidade de roupa, que é o peso aqui que a gente colocou, é 7,5 kg. Então vou vir aqui, colocar 7,5 e vou dar um Enter. É o ponto, tá? Não é a vírgula, isso é importante também. Então, conforme esse cenário, né, o sistema vai observar o que está acontecendo, né, no mundo real ali, a máquina nossa iria perceber o nível de sujeira e o peso, e conforme isso ele ia imputar, ia liberar, ia dar essa informação para a quantidade de sabão correta para ser inserida, que seria 40,8. Tá? Então é isso daí. Deixa eu fechar aqui. E a gente pode ver também por esse gráfico aqui, ó, o Surface. Ele está girando para a gente aqui. Ó. Então esse gráfico aqui é bem legal, né? Que a gente tem as entradas, então tem um eixo das entradas, que é o peso de 0 a 10. A gente tem o da sujeira, que a gente colocou de 0 a 10 também, uma escala de 0 a 10. Poderiam ser outras escalas, aqui nesse caso a gente colocou de 0 a 10, 0 a 10. E vai sair um resultado, que é a quantidade de sabão, né? Então perceba que a gente tem um 3D aqui, que mostra, né? Quanto maior a sujeira e quanto maior o peso, mais sabão a gente vai ter que usar, essa região amarela. Quanto menor, essa quantidade vai diminuindo até o nível 0, que não precisa. Então, modelamos o nosso modelo, né? Pensamos inicialmente como seria, desenhamos ele e colocamos dentro da ferramenta. Então, é isso que a gente precisa trabalhar, né? Tirar aquilo que a gente fez do papel e colocar dentro do MATLAB, tá? Aí é só salvar ele, né, e finalizar. Basicamente esse é o intuito. E aqui dá para você ir brincando também, tá? Dá para dando uma mexida aqui, mudando as grades, ó. Vou colocar 50 e 50. Ó, percebe que o refinamento ficou mais preciso. Se eu coloco 150, 150, vamos ver se ele vai conseguir calcular pra gente aqui, ó. Ó, ele vai mudando, ó, vai ficando cada vez mais preciso, digamos assim. Vou voltar pro 20. E pro 20. Basicamente é isso. Dá para ir mudando as cores, ó. Cor do mapa. Conforme o desejo de quem tá modelando, tá? E também dá para mudar a plotagem, né? Plot.
Então aqui dá para a gente visualizar de diversas maneiras que sejam necessárias, né? Então, basicamente isso. A gente utilizou aqui o MATLAB para trabalhar com a lógica fuzzy, né? E com a modelagem e simulação de sistemas. Valeu! Até a próxima!